Outubro de 1996, uma menina de 9 anos chamada Kranti estava desaparecida na sua cidade de Nashik, lá na Índia. Segundo o Centro Internacional de Crianças Desaparecidas, só na Índia estima-se que 96 mil crianças desaparecem todos os anos. Essas crianças são sequestradas para serem exploradas por diferentes motivos, seja para tráfico de órgãos, seja para realizar trabalhos manuais ou exploração sexual. E as famílias sofrem por anos sem saber exatamente o que aconteceu com elas. Isso porque a maioria das famílias não tinha a menor ideia de quem tinha sequestrado os seus filhos, porque a maioria dessas crianças simplesmente eram levadas em lugares públicos por completos desconhecidos. Mas e se você soubesse exatamente quem sequestrou seu filho? Esse é o caso dos pais da Kranti, que a partir do momento que a menina desapareceu, os dois tinham certeza absoluta quem tinha sido. A ex-esposa do pai da menina, uma mulher chamada Anjana Bai, que a gente vai chamar apenas de Jana para facilitar. Jana podia ser uma mulher de meia idade, mãe de 2 moças jovens, mas ela não era nenhuma flor que se cheire. Ela nunca tinha aceitado o término com seu ex-marido, era extremamente vingativa e pior, tinha um extenso histórico criminal. A mãe da Kranti tinha certeza, foi ela que sequestrou a sua filha. Ela falou com tanta convicção que os policiais foram direto para a casa da Jana, onde ela morava com as suas 2 filhas. Só que quando eles chegaram lá, não encontraram nenhuma das moradoras. Eles entraram na casa de qualquer jeito para investigar e foi aí que eles se depararam com algumas evidências preocupantes. Os policiais encontraram várias roupas de crianças pequenas, bebezinhos mesmo, entre 1 e 5 anos. E uma das filhas da Jana tinha filhos, homens, só que a quantidade de roupas não batia e também tinha várias roupas de menina lá. Alguma coisa não estava certa. E depois as coisas só foram ficando mais esquisitas. A polícia encontrou alguns álbuns de foto e repararam na presença misteriosa de várias crianças que simplesmente não eram da família. Crianças aleatórias em fotos de comemoração de aniversário dos netos da Jana. Cada foto de cada ano era uma criança diferente. Isso já era estranho, mas depois eles também encontraram algumas manchas de sangue espalhadas pela casa. Tudo isso era evidência suficiente para os policiais começarem uma caçada em busca da Jana e das suas filhas. Mal sabiam eles que o trio era responsável pela morte de 10 crianças e sequestro de dezenas. Eles estavam lidando com uma família de serial killers composta apenas por mulheres. Esse é o caso das irmãs Gavit. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindo de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Lembrando vocês que o meu nome é Luísa Kemi, não a menina do cafezinho. E eu tenho um Instagram pessoal, se vocês quiserem seguir, eu acharei muito legal. E também gostaria de dizer agora que o vídeo trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas. A gente vai falar sobre a morte de crianças, então se esse assunto pode ser um gatilho para você, eu peço que saia do vídeo agora. A história de hoje começa nos anos 70, quando a Jana era apenas uma jovem sonhadora e apaixonada. Originalmente, ela era da cidade de Nashik, mas acabou se mudando para outra cidade chamada Pune, que também ficava na Índia, para morar com um homem que ela amava nessa época. Na verdade, ela não se mudou com esse rapaz, ela fugiu com ele porque a sua família não aprovava esse relacionamento. Logo os dois se casaram e a primeira filha da Jana, Renuka, nasceu em 1973. O único provedor da família era o pai, que na época trabalhava como motorista de caminhões. Ele não ganhava muito, mas era o que dava. Infelizmente, pouco tempo depois do casamento, as brigas entre a Jana e o seu primeiro marido começaram. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas os embates ficaram tão frequentes que os dois decidiram se separar quando a Renuka ainda era bebê. E agora a Jana tinha que cuidar de uma bebezinha sozinha. Ela não tinha trabalho, ela não tinha experiências, a família dela era pobre, ela não tinha oportunidades. Então, como ela arranjaria dinheiro para alimentar 2 bocas e ainda colocar um teto sobre as suas cabeças? Parecia simplesmente impossível. A única saída que ela viu foi roubar. Jana desenvolveu um método de roubar as pessoas. Ela ia até um local extremamente movimentado, como uma estação de metrô, um templo, um ponto turístico, e tentava furtar carteiras do bolso das pessoas, tirar relógios de pulso ou até arrancar bolsas inteiras das mãos das pessoas desavisadas e sair correndo. No começo, ela só cometia esses crimes pequenos e assim, nada justifica roubar de terceiros, né? Mas nessa época você ainda consegue entender qual era a motivação
situação dela. Ela não via outra forma de como ela poderia sustentar a sua filha, então era uma questão meio que de vida ou morte. Nessa mesma época, ela começou a se relacionar com uma pessoa nova, um homem chamado Mohan Gavit. Os dois se conheceram em 1975 e se apaixonaram perdidamente. Importante dizer que no começo do relacionamento, o Mohan não sabia exatamente de todo aquele histórico criminal da Jana. Ela tentou esconder do seu novo amor da melhor forma que ela podia. Então, pouco tempo depois, os dois decidiram se casar. Provavelmente, a Jana pensou que um novo casamento seria a solução de todos os seus problemas. Agora, ela não precisava mais roubar para colocar comida na mesa. Ela tinha um marido para fazer isso por ela. O problema é que, na época, o Mohan, ele era um soldado aposentado, então ele vivia basicamente apenas com uma pensão que ele ganhava do governo. E essa quantia não era suficiente, definitivamente, para alimentar 3 pessoas. As coisas ficaram mais difíceis ainda quando a Jana ficou grávida de sua segunda filha, Sima. A esse ponto, a Jana sabia que ela precisava encontrar outro método de conseguir uma renda extra. E ela decidiu fazer o que ela sabia fazer melhor, que era continuar roubando. O problema é que agora ela tinha um marido dentro de casa que não sabia nessa época que estava morando com uma ladra. E como ela ia esconder isso dele? Resposta: ela não conseguiu. Ele ficou sabendo sobre os furtos da Jana porque muitas vezes ela simplesmente era pega no meio da tentativa de roubo e para não ser presa ou linchada na rua, ela pedia ajuda dele para salvá-la. Lembrando que ela costumava roubar as pessoas em lugares super movimentados, super públicos e normalmente nesses locais existem policiais fazendo tipo uma ronda. Então toda vez que ela era pega, alguém corria até esses policiais e esses policiais tentavam levá-la até a delegacia. Quando ela chegava na delegacia, ela tinha que ligar para o marido com o rabinho entre as pernas e implorar tanto para ele quanto para os policiais para deixá-la ir. Às vezes ela mentia dizendo que ela não tinha tentado roubar ninguém e às vezes ela só chorava mesmo até os policiais ficarem com pena. Vejam bem, o Mohan, ele amava a Jana, só que não era um relacionamento nada fácil. Ele vivia numa montanha-russa emocional, nunca sabendo quando a sua esposa ia roubar novamente e ele teria que se humilhar para tentar libertá-la. Tanto é que ela tinha um histórico de 125 roubos na ficha criminal dela. Então foi nessa mesma época que ele conheceu outra mulher chamada Pratibha. Até onde eu entendi, esses dois começaram um caso e o Mohan começou a se apaixonar por ela. Para ele era fácil de comparar as duas relações, porque enquanto o relacionamento com a Jana era difícil e conturbado, com a Pratibha era simples e feliz. Dessa forma, em 1990, ele decidiu se separar da Jana e passar a morar com a sua nova esposa, sim, porque o Mohan e a Pratibha acabaram se casando e formando uma nova família. Mas a Jana não gostou nadinha disso. Ela sentia como se tivesse sido abandonada novamente por mais um marido e essa é uma sensação que ela jurou que nunca mais ia sentir. É como se todos aqueles anos de crime, se sentindo desumanizada, tivesse engrossado a casca da Jana. A partir daquele momento, ela decidiu ensinar as suas 2 filhas, Renuka e Sima, a furtar que nem ela. Pelo menos assim ela não ficaria sozinha durante o, entre aspas, trabalho e teria menos chances de ser pega. Porque agora que ela não tinha um marido para limpar a barra dela, digamos assim, ela tinha que tentar ser pega menos vezes. A Renuka, que era a irmã mais velha, ficava encarregada de furtar carteiras e bolsas em lugares movimentados que nem a sua mãe fazia. E a mais nova, Sima, normalmente trabalhava como uma distração para que as outras 2 pudessem roubar. Era realmente um negócio em família. Eu ouvi um podcast que dizia mais ou menos assim: se não fosse um negócio de família ilegal, seria até uma história inspiradora de 3 mulheres que criaram, tipo, um sistema de negócios, mas a gente tá falando sobre furtos, então não. Eventualmente, a Renuka se casou e teve um filho, mas o marido também a abandonou logo depois do nascimento da criança. Mas tudo bem pra Renuka, porque logo depois ela conheceu outro homem. Um homem que a entenderia como nenhum outro. Um homem que não teria problema nenhum com todos os segredos da família Gavit, inclusive os seus crimes. Um homem chamado
Shindy. O Shindy, diferentemente de todos os outros homens que entraram na vida da família antes, ele apoiava a vida de crime delas. Parecia até que ele gostava. Ele passou a ser tipo um ajudante em todos os furtos depois que ele e a Renuka se casaram. Eles sempre estavam buscando formas de cometer o crime de forma mais eficiente possível. E um dia a Renuka encontrou um método perfeito, infalível. Em 1990, a Renuka tinha ido para um templo, como ela fazia sempre, para roubar. Só que dessa vez ela tinha levado um dos seus filhos, que era uma criancinha pequena, para se juntar a ela. Ela tentou roubar a bolsa de uma mulher, só que muita gente viu essa tentativa. Algumas pessoas seguraram a Renuka e começaram a acusá-la de roubo. Ela tentou negar de todas as formas possíveis, dizendo: não, vocês estão enganados, não fui eu. Só que tinha muitas pessoas ao redor e todo mundo sabia que tinha sido ela. E aí eles estavam segurando, tentando levá-la para a delegacia. Em um momento de desespero, a Renuka aponta para o seu filho pequeno e diz: como vocês podem achar que eu sou ladra? Eu sou mãe. E por incrível que pareça, isso funcionou. Não sei se é exatamente porque as pessoas realmente achavam que mães não podiam cometer crimes, que não podiam ser ladras. O que eu acho que aconteceu é que as pessoas ficaram com pena de ver uma criancinha numa situação claramente de pobreza e decidiram pegar mais leve com a Renuka e com seu filho. A Renuka voltou para casa sã e salva e já chegou contando para a irmã e para a mãe o que tinha acontecido, que deixaram ela ir embora porque ela estava acompanhada de uma criancinha. Então ela deu a sugestão: e se a gente começar a roubar sempre na companhia de uma criança? Assim as pessoas não vão ter coragem de nos confrontar. No começo elas levavam o filho da Renuka, que era uma criancinha pequena, só que com o tempo o menino foi crescendo e essa narrativa de: olha, coitadinhas de nós estamos na companhia de uma criancinha, eu sou mãe, não tava colando mais porque o menino já tava virando assim pré-adolescente. Então as três tiveram uma ideia macabra. E se a gente simplesmente sequestrar criancinhas entre 1 e 5 anos para cometer esses crimes? Elas podem ser usadas até como uma distração para que a gente não seja pega. E se for, todo mundo vai ficar com pena da gente. E foi assim que elas foram de ladras para sequestradoras de crianças. Entre 1990 e 1996, a família sequestrou mais de 40 crianças. A maioria em locais lotados, como templos e feiras, todas de famílias pobres que não tinham acesso à justiça e com mais ou menos entre 1 e 5 anos, porque essa faixa etária era mais fácil de sequestrar e não entender muito o que está acontecendo. No começo, as mulheres só usavam essas crianças por um tempo e depois abandonavam elas em algum lugar. E assim, elas não matavam essas crianças diretamente, mas vamos ser sinceras, se você abandona uma criancinha que tem no máximo 5 anos, qual é a chance delas voltarem para sua família? Era praticamente uma sentença de morte, mesmo que seja indiretamente. Em abril de 1991, as mulheres foram até um templo com uma das crianças sequestradas, que era um menininho de pouco mais de 1 ano que elas tinham sequestrado meses antes. As irmãs tentaram roubar a bolsa de uma mulher, só que muita gente ao redor reparou e começou a segurar as irmãs e gritar com elas. A mãe, Jana, estava no meio da multidão segurando o bebezinho no colo e vendo que a situação estava ficando feia mesmo, ela tomou uma decisão horripilante. Ela simplesmente jogou o bebezinho no chão com força e ele acabou quebrando os seus 2 joelhos. Obviamente, ele começou a chorar desesperadamente, provavelmente com muita dor, e as pessoas ali ao redor esqueceram do caso de roubo e tentaram correr para ajudar o bebezinho que tinha acabado de sofrer um acidente, né? Então isso deu brecha para que as 2 irmãs fugissem. Só que elas ainda não estavam prontas para ir para casa, não. Elas não queriam voltar de mãos abanando, então elas foram até um ônibus lotado para pelo menos tentar roubar alguém. Só que elas tinham um problema: o bebezinho não parava de chorar, provavelmente com muita dor, coitadinho. Mas isso era sim um problema para elas, porque ele estava chamando muita atenção das pessoas ao redor. Era como se fosse um alarme ambulante. Como é que as mulheres iam chegar perto das suas vítimas para furtar se o bebê não parava de chorar? Então, da forma mais fria e calculada possível, a Jana bateu a cabeça do bebê com força contra um poste elétrico até matá-lo.
Depois disso, elas jogaram o corpo do bebê em um terreno e foram até um restaurante local comer. Sim, parece que várias testemunhas viram as mulheres em um restaurante comendo tranquilamente logo depois de matar uma criança de 1 ano. E depois dessa primeira morte, as mulheres não pararam mais. Elas começaram a matar todas as crianças que já não tinham mais uso para elas. A polícia descobriu que uma das crianças que foi assassinada foi jogada do alto de uma escada e morreu com o impacto. Outra menina de 2 anos foi morta dentro da casa da família. Depois, as mulheres colocaram o corpo da menina num saco e juntas elas foram todas para uma sala de cinema, assistiram um filme com o corpo do lado delas e depois descartaram esse saco no caminho para casa. Outro menino, ele foi pendurado pelos pés no teto da casa delas e as mulheres ficaram empurrando ele para ele bater a cabeça na parede diversas vezes até ele falecer. Realmente um caso de tortura. No total, as mulheres mataram 10 crianças e foram acusadas de sequestrar outras 13. Provavelmente esse número deve ser bem maior que isso. E como elas cometeram tantos crimes e elas não foram pegas, porque a maioria dessas criancinhas que elas sequestravam eram de famílias pobres que simplesmente não tinham acesso à justiça. Ou até quando elas tinham, sei lá, uma delegacia perto de casa, quando elas iam reportar a criança como desaparecida, os policiais não levavam a sério. Como elas estavam se safando de vários crimes, elas começaram a se sentir invencíveis. E aí, elas decidiram ser ainda mais ousadas. Durante todos aqueles anos, a Jana viveu com raiva do seu ex-marido Mohan. Ela ficou sabendo que ele já tinha criado uma nova família com a sua nova esposa e pensou assim: e se eu sequestrasse a filha mais velha deles como vingança? A esse ponto, nada mais a chocava, ela já tinha cometido todos os crimes mais horripilantes possíveis, então o que seria mais uma morte nas suas mãos? Na verdade, o plano inicial era o seguinte: as mulheres e aquele marido da Renuka iriam sequestrar a esposa do Mohan, que era a Pratibha, e as suas 2 filhas pequenas. Só que no dia que elas foram até a casa do casal, eles só conseguiram sequestrar a filha mais velha, que era a Kranti, que na época tinha 9 anos. Logo em seguida, as mulheres e o marido da Renuka fugiram com a menina, porque diferentemente de outros sequestros, eles já conheciam a família de quem eles estavam sequestrando. Eles sabiam que o Mohan suspeitaria delas e que provavelmente ele iria para a polícia. E elas estavam certas, foi exatamente isso que a Pratibha e o Mohan fizeram, foram até os policiais e a polícia local começou a agir imediatamente. Quando eles encontraram evidências na casa delas de que elas tinham sequestrado e provavelmente matado dezenas de outras crianças, uma unidade especial da polícia foi acionada para cuidar desse caso. Então todas as evidências foram propriamente armazenadas e centenas de testemunhas foram ouvidas. Tipo, mais de 150. Agora só faltava encontrá-las e, pra ser sincera, não foi tão difícil quanto a polícia pensava no começo. Isso porque as criminosas se sentiam tão confiantes que elas acabaram voltando pra cena do crime pra tentar sequestrar a filha mais nova do casal também e acabaram sendo pegas. Todos os 4 foram presos e interrogados por tipo 2 anos, juro. Durante esse tempo, nenhum deles estava disposto a confessar os crimes, nem informar para a polícia onde estava a Kranti, que permanecia desaparecida. Depois de muita pressão, uma pessoa decidiu confessar em troca de imunidade, que era o elo mais fraco dessa relação toda, que era o Shinji, o marido da Renuka. Ele contou para a polícia todo o histórico de crimes da família, qual era o modus operandi delas, quantas crianças mais ou menos elas já tinham sequestrado e também sobre o plano de vingança. Ele também chegou a contar que a Kranti foi violentamente espancada e seu corpo foi jogado em um canavial mais de 1 ano antes. Com essa confissão, as mulheres seriam julgadas por múltiplos assassinatos. Mas em 1997, a Jana faleceu antes mesmo do julgamento começar. Ou seja, apesar dela ter sido a pessoa que iniciou todos esses crimes e ensinou as filhas a serem criminosas desde pequenas, ela nunca serviria pena. As irmãs, no entanto, foram sim levadas à justiça e foram acusadas de 13 sequestros e 10 assassinatos. Só que mais tarde o tribunal considerou as irmãs culpadas de todos os sequestros, mas apenas 5 assassinatos, alegando falta de provas para comprovar os outros. Então, em 2006, as duas receberam pena de morte. Pelo que eu vi na internet, se eu vi na internet deve ser verdade, as irmãs Gavit seriam as primeiras mulheres a serem executadas na Índia, só que mais tarde, agora em 2022, essa pena foi
repensada, foi revertida em prisão perpétua. Os juízes que trabalharam nesse caso também afirmaram que os crimes das irmãs Gavitti foram hediondos e que elas eram uma ameaça à sociedade. Então, portanto, elas precisavam permanecer detidas na cadeia de Yeruada, que ficava na cidade de Pune, pelo resto das suas vidas. Até hoje, essas 3 mulheres são consideradas algumas das piores serial killers da história do país. Principalmente porque mesmo depois de terem confessado tudo, elas nunca demonstraram nenhum tipo de remorso. Muito pelo contrário, elas apareciam em entrevistas como se elas estivessem orgulhosas do que elas tinham feito. Esse foi o caso de hoje. Se você achou esse caso interessante, por que você não se inscreve no canal? Porque nós temos vídeos novos toda terça-feira ao meio-dia. Algumas pessoas me perguntam, quando vai ter vídeo novo? Sempre. Toda terça-feira ao meio-dia e quartas-feiras a gente tem um quiz que a gente solta na aba Comunidades pra testar, pra ver se vocês são os maiores fãs do cafezinho e prestar atenção no vídeo da semana. Enfim, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.